pequenos problemas técnicos, né? Mas o Senhor é bom e nós estamos aqui lutando para transmitir a você a santa palavra do Senhor. Então, neste momento nós vamos agora transmitir a palavra. E hoje o nosso convidado aqui é o meu irmão João Carlos Sobrinho, tá? Ele vai aqui transmitir a palavra do Senhor neste momento. Vamos orar aqui, em nome de Jesus. Senhor, te damos graça porque Tu és fiel. Pai, pedimos a Tua ajuda e pedimos a compreensão desta palavra esta noite e que vidas possam ser alcançadas, que vidas venham compreender o propósito do Senhor para cada um de nós, em o nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Uma honra estarmos aqui para anunciarmos a palavra do Senhor. Vou, de uma forma simples, tentar anunciar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a falar nessa noite. Nós iremos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 24. Iremos ler e tentar explicar de forma simples o que está escrito aqui no sermão profético. Ok? Muito bem, então, Mateus capítulo 24, nós iremos ler do versículo 3 até o versículo 28, lendo e tentando explicar essas verdades maravilhosas. E eu peço que os irmãos peguem canetas, peguem suas Bíblias e vamos juntos então meditar na palavra do Senhor. Eu irei ler e vamos então explicando. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Essa foi a pergunta que fizeram os discípulos ao Senhor. E essa passagem que inicia-se agora será a resposta do Senhor Jesus a estas perguntas. E nós iremos então observarmos aqui 3 respostas para as seguintes perguntas. Profeticamente falando, em que tempo da história da humanidade nós estamos? O que é fazer a obra de Deus e qual a urgência em fazê-la? O que está por vir para o mundo, a igreja e para a nação de Israel? Primeiro nós temos que observar as perguntas que foram feitas. Dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles estavam perguntando porque há pouco tempo atrás o Senhor havia falado para eles, ou diante deles, porque na realidade ele estava se dirigindo aos fariseus, às pessoas que estavam no templo, de que aquela cidade seria destruída, aquela cidade seria aniquilada e tornaria-se um deserto, porque eles haviam abandonado os preceitos divinos e haviam se envolvido com aquilo que o Senhor Deus estava totalmente contra. E aí então os discípulos, chegando para ele, perguntam quando que a cidade de Jerusalém ficaria deserta, quando é que o Senhor voltaria em glória e quando seria o final dos tempos. E aí então o Senhor lhes responde da seguinte forma: acautelai-vos
que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Primeira observação que o Senhor faz, primeiro, naquele momento, o primeiro alerta que ele faz é que haveria de surgir vários Cristos. Realmente logo, depois daqueles dias, depois da destruição do templo, da cidade, apareceu uma pessoa, um guerreiro, um herói, que foi nomeado Cristo, pelo um rabino chamado Akiva. E esse Akiva, ele nomeou o Simão Bar Coqueba, que havia vencido uma batalha contra os romanos, como sendo esse o Messias. E muitos creram que o Simão Bar Coqueba era o Messias. Só que o imperador Adriano logo veio contra eles e os venceu. E essa vitória sobre eles custou muito caro para o povo judeu, para a cidade de Jerusalém, para a terra de Israel. Simão Bar Coqueba foi morto, o rabino Akiva foi esfolado vivo e morto, e a cidade de Jerusalém foi mudado o seu nome para Hélia Capitolina e Israel para a Síria Palestina. Surgiram muitos cristos. Simão Bar Coqueba foi um dos. O Brasil tem o seu Cristo. Até o Brasil tem o seu Cristo, que é o Henrique Cristo, todos conhecem. Mas o importante é sabermos que esses Cristos, todos, tantos que morreram, como os que vão morrer, nenhum vão ressuscitar, porque o verdadeiro Cristo, esse já morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu de assunto ao céu, e prometeu voltar. Então, os demais Cristos que apareceriam, e que já apareceram, e que irão aparecer, depois de Jesus, ele é aqui falado, que esses Cristos seriam um sinal, o aparecimento desses Cristos seria um sinal, e eles enganariam muito. E o Jesus Cristo então continua ali anunciando os sinais que poderiam acontecer em relação à vinda do Messias. Ele continua dizendo o seguinte: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E o interessante é que nós temos visto no século passado duas guerras terríveis, onde a Primeira e a Segunda Guerra juntas mataram mais de 102 milhões de pessoas. Mas essas guerras todas mostram uma coisa só, que tudo isso é sinal da vinda do Senhor, mas que não era o fim. E essa palavra fim aqui significa conclusão da obra, conclusão de uma construção. Não que fosse o fim do mundo, não que fosse o fim de uma época, como eles pensavam, um fim de um ciclo, como perguntou Pedro, porque quando Pedro pergunta que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, não era o fim do mundo, era o fim de um ciclo, porque a palavra aí, fim, é aiones, que quer dizer ciclo, fim de um ciclo de um tempo. E então essas guerras que aconteceram e esses rumores de guerra que estão para acontecer, essas coisas todas, esses problemas geopolíticos, isso tudo, além de ser um sinal da vinda do Messias, esses sinais, então, eles não têm como acabar. A tendência é continuar, a tendência é aumentar. Porque nós vemos o versículo 7, ele dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes terremotos em vários lugares. Ou seja,
essas guerras que aconteceram, a primeira, a segunda guerra, elas não vão parar. As guerras que acontecerão irão se intensificar mais ainda. Então, muitas pessoas estão achando que vai parar, vai diminuir, mas a Bíblia fala aqui no versículo 7 que haverá uma intensificação, porque haverá fomes, haverá pestes. Só que tem um detalhe importante, muito importante aqui, é que está escrito aqui na palavra do Senhor, no versículo 6, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Não vos assusteis. Nós estamos vendo uma situação que muitas pessoas estão assustadas, muitas pessoas estão apavoradas com o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para vocês que essas guerras, essa situação toda que o mundo está vivendo de peste, de fome, e que está se proliferando, que está aumentando, eu quero lhes dizer hoje que isso vai se intensificar. Mas o importante é nós sabermos que o justo viverá pela fé, e ele não tem que retroceder da sua fé. Quando abrimos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz que o justo vai viver pela fé. Em Romanos 3, 26, fala que nós já somos salvos, que nós somos salvos em Cristo, e que nós temos que ter fé, basta. A nossa salvação está garantida, não precisa desespero porque está havendo guerra, porque inclusive até se fala que todo esse problema, toda essa pandemia é uma guerra biológica. Há rumores de que na realidade estão batalhando já em tribunais para punir o país de onde veio essa pandemia. Estão se levantando governos para lutar uns contra os outros, acusando uns aos outros, e as grandes potências estão se unindo para guerrear entre si. Há rumores de guerra. Então a tendência agora é aumentar todo esse problema, toda essa problemática. Mas a Bíblia diz que isso é para acontecer, e isso vai acontecer. Quando a gente observa aqui na continuidade da passagem bíblica, diz que haverá um tempo onde muitos se escandalizarão, onde as pessoas trairão uns aos outros, onde as pessoas aborrecerão uns aos outros, mas tudo isso por conta do Evangelho. E a gente tem observado que há uma tendência ao aumento do anticristianismo. Nós vemos uma perseguição aqui, agora no país. Só não está enxergando a perseguição contra o povo de Deus quem não quer enxergar. Mas há uma perseguição política contra o povo de Deus. Há uma perseguição no mundo todo contra o povo de Deus, seja judeus, seja cristãos, serviu a Deus, foi povo de Deus. Há uma perseguição, mas é mista que isso aconteça. Agora tem um detalhe, diz a palavra do Senhor, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. No meio dessa questão toda, ainda haverá o aumento da iniquidade. A iniquidade nada mais é do que o pecado constante. As pessoas pecarem e não se arrependerem dos seus pecados. A iniquidade é tudo aquilo que é contrário à religação do homem com Deus. A iniquidade é simplesmente fruto da falta de temor a Deus. É aquela situação em que a pessoa faz o errado, comete o erro, mas de uma certa forma não se arrepende por ter cometido o erro. E nós estamos vivendo essa época, uma época onde as pessoas são violentas,
onde as pessoas mentem, onde as pessoas são fraudulentas e não se arrependem dos seus pecados. Às vezes até levam o nome de cristão, estão dentro de uma congregação, se autodenomina crentes, mas que vive na mentira, que vive no pecado, e acostumou-se com o pecado e não se arrepende mais. E isso é iniquidade. Mas o resultado dessa iniquidade é o esfriamento do amor. Hoje, nós estamos vendo realmente que o amor tem esfriado. O amor, ele tem baixado o seu nível. As pessoas estão cada vez mais violentas, se matam por qualquer coisa, enganam por qualquer coisa, porque o amor verdadeiramente está esfriando por conta do aumento do pecado sem arrependimento. Mas a Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim. Que fim é esse? É o fim do mundo? Não. A palavra em grego para essa palavra fim é telos. Telos é conclusão da obra. Mas que obra é essa? Em Efésios, no capítulo 4, a gente observando do capítulo 4 até o 16, a gente vai observar que ali a obra do Senhor é fazer com que aqueles que foram enviados, sejam mestres, pastores, evangelistas, apóstolos, essas pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, essas pessoas devem fortalecer a obra do Senhor, fortalecer o trabalho do Senhor, para que aquelas pessoas que ouvindo a palavra do Senhor possam cada dia mais serem conhecedores da verdade e não serem meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, e que eles possam então perseverar no amor para o crescimento do corpo de Cristo. Nós vemos que a obra de Deus em nós é simplesmente, como diz Pedro na sua segunda carta, no primeiro capítulo, no versículo 5 até o 9, ele diz que a obra do Senhor em nós é acrescentarmos a fé, acrescentarmos juntamente com a fé a virtude, que é a moral, o conhecimento da palavra de Deus, o domínio próprio, a paciência, a piedade, o amor fraterno e a caridade. Porque se nós não tivermos com isso em nós, seremos cegos, seremos como pessoas cegas. Se nós não tivermos o domínio próprio, a paciência, a piedade, o amor fraterno, a caridade, a fé e a moral, nós seremos cegos. E uma pessoa cega, ela é levada por todo o vento de doutrina. Então, os falsos profetas estão aí. E é um dos sinais da volta eminente do Senhor. E esses sinais, eles estão visíveis. A peste está visível, as guerras estão visíveis, os falsos cristos estão visíveis, como também os falsos profetas, dizendo que vai tudo melhorar, o mundo vai voltar ao que era antes, vai ficar tudo muito bem. Gente, e ainda dizem que nós temos que fazer uma troca aí com Deus, uma barganha com Deus, buscando então sermos mais ricos, mais prósperos, enquanto que a palavra diz que nós não temos que juntar bens nessa terra, que nós não podemos ficar visando somente as riquezas daqui, porque aonde estiver a nossa riqueza, ali estará o nosso coração. A nossa riqueza, amados, está lá no alto, está lá na glória. E eu quero que vocês saibam o seguinte, que a obra de Deus em nós é o crescimento espiritual. Crescimento esse que nós estamos precisando urgentemente que aconteça em nossas vidas. Continuando aqui o sermão profético, a gente pode observar
porque nós vamos ter o evangelho do reino sendo pregado em todo mundo. E aí virá o fim. Só que antes nós observamos no versículo 13, dizendo o seguinte, o 12 e o 13: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, com essa multiplicação do amor, mesmo assim, se a pessoa insistir, a obra de Deus será concluída em sua vida. No versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Se nós observarmos, aquele que perseverar até o fim, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Nós observamos que aqui tem dois fins. Mas esse fim aqui não é o fim do mundo. Mais uma vez eu diria, é a conclusão de uma obra. E pelo que se observa aqui, essa obra será concluída na vida daquele que perseverar, mesmo o amor esteja entre as pessoas esfriando. E que esse evangelho do reino, sendo pregado em todo mundo, então virá a conclusão dessa obra. Mas é importante nós sabermos, amados, que a conclusão dessa casa, a conclusão dessa obra em nossas vidas, é quando nós estivermos prontos, a nossa casa estiver pronta, preparada para subirmos. Existe entre os irmãos o seguinte: Jesus Cristo vai demorar porque o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. E os irmãos esquecem que esse evangelho que está sendo falado aqui é o evangelho do reino. Essa mensagem aqui é para judeus. Os irmãos esquecem que há duas casas sendo construídas. Uma casa é a igreja do Senhor, a outra casa é Israel. Só que a igreja do Senhor aceitou a pedra que foi rejeitada. Israel rejeitou a pedra. Israel terá a sua casa construída em meio à situação difícil, mas a igreja do Senhor terá a sua casa concluída em meio à falta de amor, em meio a tempos violentos, em meio a uma guerra, em meio a uma pandemia, em meio à fome, em meio a uma situação difícil, porque faz-se necessário que nós passemos pela prova, e a prova é a que vai fazer com que seja realmente definido quem é salvo e quem não é. Porque se os irmãos observarem, lá em Apocalipse, no capítulo 7, diz o seguinte, Apocalipse capítulo 7, fala da multidão que estava diante do Senhor, ali todos juntos, todos unidos, aquela grande multidão de várias tribos, povos e línguas, todos diante do trono. Então João pergunta: quem são esses e de onde vieram? E aí um ancião que estava lá diz o seguinte: esses são os que vieram de grande tribulação. Algumas pessoas leem, algumas bíblias tem dizendo: estes são os que vieram da grande tribulação. Então algumas pessoas acreditam que esse grupo é os que vieram da grande tribulação. Na minha Bíblia está escrito o seguinte: está escrito que esses são os que vieram de grande tribulação. A preposição de é diferente da preposição da. Quando a gente olha da grande tribulação, é como se aquele povo tivesse saído daquela situação e tivesse então sido arrebatado, mas no momento da grande tribulação. Só que nós vemos o seguinte, que essas pessoas, elas saíram de grande tribulação. Então, amados, a tribulação ela vai se multiplicar, ela vai aumentar. Porque aqui diz que essas coisas todas, elas são princípio de dores. E quando uma mulher ela vai ter filho, a tendência das dores é aumentar até que se nasça um menino. E é uma linguagem profética para Israel,
porque Israel, quando passava pela situação difícil, eles ficavam como se tivessem com dores de parto, e essas dores de parto trarão à luz, ou trará à luz o Messias. E eu quero lhes dizer que isso vai, cada dia mais, essas dores irão se intensificar, e a tribulação, ela vai aumentar. Só que faz-se necessário nós perseverarmos no amor, para que nós possamos, então, escapar dessa situação em que nós estamos vivendo. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa obra que está sendo concluída em nossas vidas, essa obra, ela é uma obra que a cada dia, a cada momento, ela precisa ser nutrida pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque muitos vão dizer: cadê Jesus Cristo? Ele não é crente? Por que ele está doente? Por que ele morreu? Por que ele pegou isso ou pegou aquilo? E muitos estão aí assustados, com medo. E eu quero lhes dizer o seguinte, que essa situação em que nós estamos vivendo seja para a honra e glória do Senhor. Diz que nós vamos pegar em escorpião, vamos tomar coisas mortíferas, nada vai nos fazer mal. Estamos vivendo uma tribulação e que o Senhor permitiu que aconteça. Vamos orar, impor as mãos, que o Senhor cura. Mas se ficarmos também doentes e tivermos que partir, estaremos indo ao encontro do Senhor. Não tem problema nenhum, não fique assustado, não fique desesperado, porque um dia nós estaremos diante do Senhor como vindos de uma grande tribulação. O evangelho do reino, ele será pregado também na grande tribulação. Quando você observa lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, um anjo pregando. Você também observa as duas testemunhas anunciando o evangelho de Deus. Então, na grande tribulação haverá a pregação do evangelho. Agora, nós já estamos achando que vai demorar muito tempo para Jesus Cristo voltar. Jesus já está voltando, porque nós estamos numa situação difícil, numa tribulação pesada, e Ele há de nos tirar dessa situação. Então, falta um pouquinho de tempo, aguenta aí. Vamos ficar firmes nos pés do Senhor, porque Ele está voltando. E eu quero concluir com o seguinte, eu quero nessa noite dizer para vocês que o resultado dessa situação toda que nós estamos vivendo é incrível, mas para muitos que irão ficar, para muitos que não deixam a obra de Deus acontecer em suas vidas, para muitos que estão envolvidos com a falta de amor e com a iniquidade, a tendência é piorar, porque a Bíblia Sagrada diz que haverá um dia, uma situação que muitos não irão suportar. Aqui em Apocalipse está dizendo que aquele dia, ou seja, a grande tribulação, ela será como nunca houve. Aquele dia de sofrimento será como nunca houve e jamais haverá. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa situação em que nós estamos vivendo é uma situação que nós temos que buscarmos ao Senhor, ficarmos envolvidos com Ele, para que aconteça o seguinte, para que nós possamos ser em breve perfeitos, para que nós possamos em breve, como está escrito em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, em 1 João capítulo 3, versículo 2, nós sermos da seguinte forma, nós sermos igual ao Senhor, porque diz assim:
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que há de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, a situação que nós estamos vivendo é uma situação que nos fará crescer espiritualmente. Porque não vai melhorar. Porque nós não vamos esperar que esse mundo vai dar uma melhora. Esse mundo só irá melhorar mesmo quando o Senhor Jesus voltar e levar a sua igreja. Depois que o Senhor Jesus voltar e levar a sua igreja, depois que houver a conclusão da obra e que o Senhor voltar, para nós irá melhorar, mas para o mundo irá continuar muito pior, até que um dia o Senhor voltará em glória e fará com que essas pessoas que estão envolvidas com o pecado, essas pessoas possam vê-lo descendo em glória para reinar nesse mundo, estabelecer o seu reino aqui, porque só assim não haverá pandemia, não haverá guerra, não haverá fome, não haverá nada que possa interferir no reinado do Messias, porque o seu reinado será um reinado de glória. Eu fico muito feliz por esse momento, embora que para mim é um momento novo, de estar pregando para vocês aí. Aqui eu vejo uma câmera, mas eu creio que tem muitas pessoas me vendo. Mas, nesse momento novo, eu quero lhes dizer o seguinte, que o novo está para vir. E o novo é um novo milênio, um novo reinado, onde quem reinará é Jesus Cristo. Tudo isso que está acontecendo é sinal da vinda gloriosa do Messias. O ciclo está no seu final. O ciclo está no seu final. Satanás sabe disso. E ele está agora buscando controlar as pessoas através de um sistema. E esse sistema dominará o mundo. E esse sistema é um sistema do anticristo. E o anticristo é Satanás, porque ele se colocará no lugar do Senhor. Dentro de uma pessoa, ele se colocará no lugar de Cristo para ser adorado. Mas eu quero dizer a vocês que o Senhor Jesus voltará em glória, juntamente com a sua igreja, para destruí-lo com o sopro da sua boca. Por isso eu digo para vocês nessa noite, unam-se a Cristo, juntem-se a Ele, venham aos pés dEle, para que a obra do Senhor seja concluída na sua vida, para que você, perseverando no amor, a obra do Senhor, que é te transformar em uma pessoa nova, em um corpo glorioso, em alguém que há de herdar a salvação, e que dentro desse contexto, você venha a escapar do que está por vir, porque algo maior e mais terrível está por vir, que é o dia do Senhor, e esse dia do Senhor trará para muitos uma destruição, mas para aqueles que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Que Deus abençoe a cada um de nós, e saibamos que essa tribulação se transformará em um peso de glória, porque se você continuar servindo ao Senhor, humilhando-se aos seus pés, caindo aos pés dele, você estará pronto e preparado para sair dessa situação e morar com o Senhor na glória. Jesus te abençoe. Deus, cada dia mais, continue te iluminando, mostrando para ti que Ele está para vir, e quando vier, nos tirará dessa situação. Não espere melhora nessa terra, espere a melhora que vem de cima, porque tudo que está acontecendo é sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queremos pedir perdão mais uma vez pelos nossos erros. Estamos dizem que para acertar tem que errar, né? Se a gente, todos os grandes inventores, eles fizeram
os seus projetos através dos erros, eles acertaram através dos erros, né? Glória a Deus, né? E nós estamos aqui lutando para acertar e a cada dia poder levar para você até que essa situação melhore, passe, levar essa palavra, esse culto para você. Com certeza, e aí eu já, se o Senhor nos permitir, é claro, com certeza, sábado nós teremos aqui, né, mais melhoras, né? Vamos lutar para que as melhoras aconteçam, né? Glória a Deus. Então eu quero agradecer a Deus pela palavra que nos foi dada, irmão. Irmão, nós estamos precisando ouvir a palavra que vem da parte de Cristo. Como o apóstolo Paulo, ele escreve na Gálatas, ele diz que ele, um anjo ou outra pessoa, né, trouxer um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, é maldição, é uma palavra amaldiçoada. E quem ouve, como lá no terceiro, lá no versículo 3, ele vai dizer que também quem ouve, aliás, quem ouve, quem fala também é maldito, né? Porque o evangelho da verdade é o evangelho de Cristo. Nós devemos entender que nós somos e devemos ser os Jeremias. Que é isso, pastor? Jeremias? Jeremias recebe a mensagem do Senhor Altíssimo, transmite ao povo de Judá: eis que o fim vem, eis que o mal está vindo sobre a cidade, eis que se prepare porque a ira de Deus está vindo. E Jeremias avisava aquele povo, e assim foi nos dada esta missão, que haverá, porque são palavras de Cristo, que nós acabamos de ouvir a mensagem. Foi um dia, os discípulos olhando para o templo, vendo aquele momento bonito, maravilhoso, Jesus disse: vocês tenham cuidado para que ninguém engane vocês, porque a palavra dele é verdadeira e fiel. Então agradeço a Deus pela vida do meu irmão que transmitiu, e a você reflita, tá? Reflita e coloca o teu joelho no chão e pede ao Espírito Santo para te dar a direção, tá? Então, se Deus nos permitir, sábado nós estaremos aqui louvando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos agora fazer uma oração final, uma oração agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado. Guarda a palavra do Senhor no teu coração. Soberano Deus e Pai eterno, Pai, nós te agradecemos e pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, Pai. É uma luta, Pai, as limitações de aparelhos, de equipamentos, mas não é a limitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é ilimitado, e é por isso que Ele tem nos ajudado. Abençoa o Chiquinho a cada dia mais, a minha esposa, abençoa a tua serva, que tem se esmerado, Senhor, que tem lutado para que este evento aconteça, que este culto aconteça. Pai, que o Senhor repreenda toda ação do mal. Senhor, eu apresento todos aqueles que estão assistindo e aqueles que hão de assistir este vídeo, que eles sejam alcançados pela tua palavra e todo o embaraço do inimigo caia por terra, todo o embaraço do inimigo saia da mente, do coração daqueles que estão embaraçados, mas eles sejam alcançados pela luz da verdade, que é a tua palavra santa e maravilhosa. Nos dá uma noite de paz, Senhor. Te apresento esse país, Senhor. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E nos faz entender a tua vontade, Senhor, para que nós não venhamos nos desviar dela, não venhamos esmorecer, não venhamos murmurar, não venhamos blasfemar, mas reconhecer qual é a santa, a perfeita, a agradável vontade de Deus para nós. Nos dá uma noite de paz. Abençoa o teu povo. Senhor, eu quero te apresentar o presidente desta república, quero te apresentar os senadores, meu Deus, os deputados, meu Deus, todos aqueles ministros do STF. Senhor, eles são homens, eles acham que são alguma coisa, quando na verdade eles estão ali. Assim como tu disseste a Pilato, tu está aqui
porque o meu Pai concedeu. Eles estão ali, Senhor, porque o Senhor concedeu que eles estivessem ali. Eles não são nada, Senhor, são homens que erram, são falhos e negligentes. Mas eu oro a Ti pela vida deles, de todos, do nosso governador, do nosso prefeito, dos nossos vereadores, dos nossos deputados estaduais, promotores de repúblicas, promotores, aleluia, de justiça do nosso estado. Toma eles nas Tuas mãos. Que o Senhor, Pai, nos ajude a entendermos, Pai, eu te peço mais uma vez, nos ajude a entendermos o Teu propósito. Eu entrego a vida desses homens nas Tuas mãos, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles, de todos aqueles que blasfemam, Pai, na televisão, na mídia, que blasfemam de Ti, Senhor. Oh, meu Deus, aqueles, Pai, que aí na mídia acham que são alguma coisa e blasfemam de Jesus o Nazareno. Tem misericórdia deles, Jesus. O Teu amor é muito grande, o Teu amor é maravilhoso, porque eu sei que não são eles que, Pai, mas a Tua palavra diz que são as potestades do inferno, que são os dominadores deste século, que é Satanás, o pai da mentira, como diz a Tua palavra, o sedutor. É Ele, Pai, que usa essas pessoas. Por isso eu oro para que o Senhor alcance a cada um com a Tua misericórdia. Aquele homem, Pai, aquele carnavalesco ali na escola da Mangueira que colocou, Pai, aquele homem ali na cruz. Senhor, tem misericórdia daquela vida. Jesus, ela é uma vida preciosa, Pai. Pai, que ele seja alcançado e logo ele esteja pregando o Teu evangelho e reconhecendo o erro que cometeu. Pai, todos os produtores da Porta do Fundo, Pai, o nome já diz tudo, Porta do Fundo, porque a porta principal é Jesus. Eu oro por eles, para que eles sejam alcançados pela Tua graça, porque eu sei, Pai, que o Senhor nos ensinou a amar, ó Deus, os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Por isso eu oro pela vida de cada um deles nesse momento. E eu peço a Ti, meu irmão, que está ouvindo, que está vendo este vídeo. Eu peço a você, meu irmão, que está assistindo, não tenha raiva daqueles que vos perseguem, mas ore por eles, ame, perdoe, porque aquilo que foi pregado nesta noite é a ordenança de Cristo para que nós possamos alcançar os céus dos céus. Jesus está voltando. Fica conosco, meu Pai, até o momento da Tua volta. Eu te peço e já te agradeço por tudo, desde hoje para sempre. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo, repouso dentro do teu lar, meu irmão, repouso dentro do teu coração, aumente a certeza da salvação em Cristo na tua vida, em o nome de Jesus, não somente hoje, mas se você crê e recebe, que seja eternamente na tua vida. Eu agradeço a Ti, ó Pai, por tudo. Amém. Deus abençoe. Sábado, viu? Cuida, viu? Mas eu